Prezados compatriotas, apresento hoje a terceira parte da série sobre Getúlio Vargas. Essa terceira parte se chama Getúlio Vargas e a democracia. A relação entre Getúlio e a democracia é uma das questões mais polêmicas e controversas no que diz respeito à era Vargas. Antes de entrar para a história propriamente dita, é preciso diferenciar duas concepções de democracia: a concepção meramente formal e procedimental da democracia como um simples meio de seleção dos governantes por meio de eleições diretas, né, participação do povo no sufrágio, né? Concepção essa típica do liberalismo, e uma outra concepção, a concepção social de democracia, de uma maior participação popular nos assuntos do Estado, na distribuição das riquezas produzidas e na mobilização dos organismos intermediários como os sindicatos. Getúlio Vargas não tomava como absoluta essa primeira concepção de democracia, pois ela, por definição, não é absoluta, mas ela é relativa, ela é um mero instrumento de seleção de governo e, portanto, pode ser boa ou má, eficiente ou ineficaz, pertinente ou impertinente, dependendo das circunstâncias políticas. No entanto, Getúlio nunca relativizou a concepção social de democracia, cuja implementação progressiva unifica as diferentes fases da chamada Era Vargas. Em todos os momentos em que Getúlio foi presidente, em que a sua base política esteve no governo, a realização da democracia social foi a prioridade. A realização da democracia social sempre foi tentada e, sempre que possível, implementada. Ainda assim, sempre que possível, Getúlio respeitou os procedimentos formais da democracia. Antes de ser presidente, Getúlio foi eleito deputado estadual 2 vezes pelo Rio Grande do Sul, em 1913 e depois em 1917. Quando ele se candidatou a presidente pela Aliança Liberal nas eleições de 1930, numa disputa em que perdeu de forma fraudulenta para o candidato Júlio Prestes, apoiado pelos cafeicultores paulistas. Então, Getúlio ele não quis chegar ao governo por meio de um golpe. Ele participou das eleições e, apesar de ter mobilizado grandes multidões e ter tido maioria numérica, a eleição foi fraudada para dar a vitória ao candidato apoiado pelos cafeicultores paulistas, pelas oligarquias de São Paulo, que era o Júlio Prestes, né? Getúlio Vargas assumiu a presidência após a Revolução de 30, né? Uma junta militar provisória governou do final de outubro até 3 de novembro de 1930. Em 3 de novembro, Getúlio se tornou presidente do Brasil. E em 10 de fevereiro de 1931, ou seja, pouquíssimo tempo depois de Getúlio ter se tornado presidente, ele nomeou uma comissão para iniciar uma constituinte, né? Para uma Assembleia Constituinte, para poder escrever uma nova Constituição para o Brasil. Em 24 de fevereiro de 1932, Getúlio converteu em lei um novo Código Eleitoral que incluía o voto secreto, o voto feminino, a criação de uma justiça eleitoral independente, a representação profissional, ou seja, a participação dos sindicatos nos aparelhos de Estado, e a representação proporcional para garantir a participação da oposição no legislativo.
Em maio de 1932, Getúlio marcou a eleição constituinte para o ano seguinte, para maio de 1933. E essa eleição constituinte já permitia o voto feminino, não o voto feminino amplo. Ainda havia restrições, mas pela primeira vez muitas mulheres puderam votar já para escolher os deputados constituintes. Ou seja, antes da revolta oligárquica de 1932, que foi feita a pretexto de exigir uma nova Constituição, Getúlio já tinha dado todos os passos que podia dar para constitucionalizar o país. O que as oligarquias paulistas queriam não era uma nova Constituição para sacramentar ideias de liberdade, de igualdade, participação. O que elas queriam era derrubar o Getúlio para reverter a Revolução de 30 e abolir os direitos sociais que foram criados a partir dessa revolução. Mas, felizmente, a burguesia paulista e seus aliados, infelizmente houve aliados em todos os estados, a burguesia paulista e seus aliados foram derrotados. E, em 1934, foi promulgada uma nova Constituinte, foi promulgada uma nova Constituição por uma Constituinte que era, em grande parte, oposicionista a Getúlio, mas que sacramentou todas as principais medidas do Código Eleitoral de 1932. Então, voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral independente, tudo isso, representação profissional, representação proporcional, tudo isso passava a constar na nova Constituição, que foi eleita por deputados constituintes das mais diversas tendências. Então, foi aprovada por deputados constituintes que eram da base do Getúlio e também que não eram aliados do Getúlio. Ou seja, essas medidas eram demandas da sociedade brasileira que Getúlio soube muito bem representar e as institucionalizou por meio de procedimentos democráticos. Todas essas medidas depois seriam ratificadas pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que depois viria a ser formado na base de apoio ao Getúlio. E todas essas medidas foram ratificadas pelo PTB na Constituinte que promulgou a Constituição de 1946, depois do Estado Novo. Além disso, Getúlio foi eleito presidente por essa mesma Constituinte em 1934. Getúlio sagrou-se vencedor numa eleição. A população escolheu os deputados constituintes e eles não só aprovaram uma nova Constituição, mas elegeram Getúlio Vargas presidente. Que é mais democracia que isso? Tudo isso havia sido pactuado entre as diferentes forças da sociedade. Nada disso foi imposto. Ou seja, com Getúlio houve o início de um amplo processo de democratização, não só no sentido social, mas também no sentido procedimental. E depois do fim do Estado Novo, que nós vamos ver daqui a pouco, o Getúlio foi eleito senador e foi eleito senador depois do Estado Novo pelo Rio Grande do Sul e exerceu o mandato de senador de 46 até 51. E nas eleições de 1950 ele se candidatou a presidente e se sagrou vencedor de forma inconteste, com ampla votação na maioria dos estados brasileiros, inclusive em São Paulo, onde as oligarquias do estado haviam se rebelado contra ele. Mas foram as oligarquias que se rebelaram, não o povo. O povo aprovava Getúlio e as medidas de democracia social, as medidas de proteção social trabalhista e de desenvolvimento que o seu governo implementava. O único momento em que Getúlio teve que recorrer a uma situação de força foi no Estado Novo. Ainda assim, ele não o fez por uma insaciável fome de poder, como muitos analistas viriam a colocar, mas em resposta a um quadro de radicalização política, num contexto internacional cada vez mais violento e acirrado entre o fascismo, o comunismo e as democracias ocidentais. No Brasil,
os comunistas já eram pouco expressivos e suas pretensões amalucadas de poder na intentona já haviam sido devidamente debeladas, né? Como já se sabia nos círculos de poder, que depois viria a ser divulgado posteriormente, o apoio à intentona comunista não partiu da União Soviética, mas do serviço secreto britânico, para desestabilizar o governo de Getúlio, que havia enfrentado os interesses do sistema financeiro inglês ao cancelar o pagamento da dívida externa depois de auditá-la. Muito mais perigosos, naquele momento, eram os integralistas, os fascistas brasileiros, que eram apoiados por Itália e Alemanha e atendiam aos interesses desses dois países no Brasil. Eles tinham uma força muito expressiva e respondiam aos interesses de potências estrangeiras em nosso país. Outra força também muito considerável era o STF, de cunho liberal conservador, que também era uma ameaça real à Revolução de 30. Aliás, esse caráter liberal conservador do STF não é de hoje, né? Isso já vem de um tempo. Assim, naquele contexto de 1937, a alternativa ao Estado Novo getulista não era a democracia liberal e a realização das eleições de 1938, como estava programado, mas sim uma ditadura fascista e serviu à Itália e à Alemanha, ou então uma ditadura judicial de cunho liberal conservador. Em ambos esses casos, de uma ditadura fascista ou de uma ditadura liberal conservadora, seriam revogadas as conquistas sociais e econômicas da Revolução de 30, como a nacionalização do subsolo, os direitos trabalhistas, a educação pública gratuita e de qualidade e o reconhecimento e a promoção das manifestações culturais dos negros e dos indígenas. Como Getúlio havia dito muito bem na época, haveria um Estado Novo a favor dele ou contra ele. Felizmente, na corrida para ver quem assumia e recrudescia o poder, Getúlio saiu na frente. Ele já era o presidente, então ele saiu na frente e instaurou o Estado Novo para aprofundar as conquistas democráticas sociais da Revolução de 30. Então, o Estado Novo veio para livrar o Brasil de uma ditadura fascista e de uma ditadura liberal conservadora. Ambas essas ditaduras não responderiam às necessidades, às demandas, às questões nacionais brasileiras, e sim a de outros países. Tanto uma ditadura fascista quanto uma ditadura liberal conservadora viria para fazer o Brasil retroceder no termo das suas conquistas sociais e econômicas, né? E, além disso, ser muito mais autoritário na prática do que foi o Estado Novo. Isso é uma coisa interessante, porque mesmo autoritário formalmente, o Estado Novo brasileiro nem de longe foi tão repressor quanto se poderia imaginar, quanto a historiografia anti-Vargas fez acreditar. O escritor austríaco Stefan Zweig, que escreveu o belíssimo livro Brasil, País do Futuro, aportou ao Brasil nessa época, conheceu o Brasil por volta dessa época, né? E disse, né, que havia no Brasil, escreveu no livro Brasil, País do Futuro, que havia no Brasil, nessa época, mais liberdade civil do que na maioria dos países europeus, mesmo nos países ditos democráticos. E tanto isso se prova porque a maior parte dos perseguidos pelo Estado Novo não foram comunistas e progressistas em geral, mas os integralistas, que chegaram a tentar um golpe contra Getúlio em 1938 para impor uma ditadura fascista, né? Além disso, né, um dos perseguidos pelo Estado Novo foi o jurista Vicente Hall, um dos baluartes do anticomunismo no Brasil e que, como ministro da Justiça do Getúlio, anteriormente, havia assinado a deportação da Olga Benário para a Alemanha. Deportação essa, que é sempre bom lembrar, estava de acordo com o direito
internacional, uma vez que a Olga foi mandada para o seu país de origem e ela não era inocente. Ela não era uma simples mulher grávida. Ela era uma revolucionária que praticava e defendia a violência para atingir os seus fins, o seu projeto de poder, numa época em que o comunismo era coisa séria, né? O comunismo era de fato uma estratégia de poder, um meio de organização política. Havia a União Soviética, poderosíssima, uma potência emergente, né? Ou seja, o comunismo na época não era uma inocente dancinha de bambolê nas universidades, né? Era coisa séria, era coisa de gente grande. E a Olga era uma revolucionária que tinha treinamento para militar, tinha especialidade em pilotar aviões, na época em que mulher pilotar aviões era algo assim, bastante avançado. Ela conseguiu esse treinamento na União Soviética, tinha treinamento e tinha planejado um golpe no Brasil, né? No contexto da intentona comunista, né? Então, naturalmente que ela não poderia esperar outra punição, sendo estrangeira, não poderia esperar outra punição se não ser extraditada, ser mandada de volta para o seu país. Mas, infelizmente, a Alemanha era governada por Hitler, pelo nazismo, né? Mas aí já não é responsabilidade do Getúlio, é responsabilidade do Hitler, né? Então, a morte da Olga não tem que estar na conta do Getúlio. Getúlio cumpriu o direito internacional. Getúlio protegeu a ordem e a institucionalidade brasileira como a lei garantia, né? E como ele fez, inclusive, contra os integralistas. Da mesma forma que ele reprimiu os comunistas, ele também reprimiu os integralistas. E reprimiu ainda mais os integralistas, porque os integralistas eram muito mais fortes, né? Mas o fim lamentável que teve a Olga está na conta do nazismo, não está na conta do Getúlio. Sem contar que na época que a Olga foi mandada para a Alemanha, ainda não se tinha conhecimento no resto do mundo das atrocidades dos campos de concentração na Alemanha, né? Então, a Olga não pode ser usada como argumento para explicar um suposto caráter antidemocrático do Getúlio. Getúlio fez o que qualquer governo faria. O que Stalin faria se um emissário do governo brasileiro quisesse fazer uma revolução getulista na União Soviética, para incorporar a União Soviética à órbita brasileira, né? O que o Stalin faria, né? Ele não jogaria flores para essa pessoa, certamente que não. E além do mais, a Olga o movimento em que a Olga estava inserido, a intentona comunista, não estava a serviço sequer da União Soviética, estava a serviço da Inglaterra, né? Então, a repressão do Vargas, a intentona, a prisão da Olga, serviu para que o Brasil não se tornasse colônia da Inglaterra, né? Então, isso qualquer governo democrático ou não democrático faria também, né? Então, a retirada da Olga do Brasil e ser enviada para a Alemanha fez parte do próprio direito internacional. Estava de acordo com o direito internacional da época. Evidentemente, né, que abusos e excessos foram cometidos pelo Estado Novo e inocentes pagaram com a vida. É verdade, né? Não existe nenhum momento na história em que haja a realização absoluta de ideais abstratos como o bem, a bondade universais. Isso não existe. As pessoas são limitadas, a realidade é contraditória e a cada momento essas contradições e limitações afloram, se manifestam, são inevitáveis, né? Mas é preciso ter em consideração que isso não foi exclusividade do Brasil e sequer das ditaduras oficiais. Na Suécia, nessa mesma época, a Suécia, que já era um país sob um regime social democrata, considerado o baluarte da democracia e tudo mais, estima-se que cerca de 3.000 pessoas acusadas de comunismo, de anarquismo, né,
tenham sido enviadas para campos de concentração construídos pelos social-democratas. E muitas dessas pessoas foram torturadas, mortas, enfim, todas elas passaram por um perrengue muito brabo e muitas pagaram com a vida. E nem por isso eu nunca vi ninguém questionando as credenciais democráticas da social-democracia sueca, sendo que por muito menos se questiona as do Vargas. E vamos considerar também em termos populacionais. 3 mil pessoas para a Suécia, um país que à época devia ter por volta de uns 5 milhões de habitantes, tinha muito mais peso proporcional do que 3 mil pessoas no Brasil, que na época devia ter por volta de 40 milhões de habitantes. Ou seja, então a social-democracia sueca foi muito mais repressora que o Estado Novo brasileiro. Isso tem muito a ver com o que o Stefan Zweig havia falado sobre o Estado Novo do Brasil ter mais liberdade do que a maioria dos países europeus. Podemos dizer, o Estado Novo brasileiro dava mais liberdade aos seus cidadãos do que praticamente todos os países europeus, né? Sem considerar também que grandes baluartes da democracia europeia dessa época, como França e Grã-Bretanha, eram impérios, eram países imperialistas que mantinham suas colônias a ferro e fogo, né? O Estado Novo não tinha colônia, né? Muito pelo contrário, era um movimento anticolonial para libertar o Brasil da condição colonial, né? Além disso, né, nessa mesma época, nessa mesma conjuntura do Estado Novo, Getúlio resistiu aos apelos dos seus aliados para criar um partido único, a exemplo do fascismo na Itália, ou mesmo para criar um partido hegemônico, como o PRI, Partido de la Revolução Institucionalizada, no México. Também, ou seja, o Estado Novo não teve uma das características centrais do fascismo, que é a existência de um partido único de massas, e também não teve um partido hegemônico. Na verdade, não tinha partido nenhum. O Estado Novo foi o período de constituição do Estado Nacional Brasileiro, de uma administração pública voltada para o desenvolvimento e o bem-estar social do povo. Então, não houve um partido. Não houve um partido único, um partido hegemônico, como em regimes considerados não democráticos, né? E isso foi uma iniciativa do Getúlio, né? Também o próprio Getúlio, ainda no auge do Estado Novo, começou a planejar a dissolução desse regime e a transição a uma democracia que mantivesse os avanços trabalhistas e sociais da Revolução de 30, que incorporasse os elementos da democracia formal sem comprometer em nada e ainda avançando a democracia social. Foi nessa época que surgiu a ideia de formar um partido trabalhista brasileiro, que cumprisse no Brasil o papel equivalente ao do Partido Trabalhista inglês, ou seja, de representar politicamente os trabalhadores organizados, e lutando para aperfeiçoar o Estado Social criado anteriormente aqui no Brasil, né? Além disso, o Getúlio também participou ativamente da criação do PSD, o Partido Social Democrático, que incorporaria os elementos mais oligárquicos que haviam apoiado o Getúlio, o PSD criado pelo grande nacionalista Barbosa Lima Sobrinho, né? E o nome do PSD, Partido Social Democrático, assim como o nome do PTB, Partido Trabalhista, mostrava a inspiração das democracias europeias do pós-guerra na diretriz democrática adotada por Vargas e seus aliados aqui no Brasil. Ou seja, porque trabalhista, né, o nome do partido dos Trabalhadores na Inglaterra e a social-democracia, o nome do Partido dos Trabalhadores na Alemanha no norte da Europa. E foi esse referencial simbólico que Getúlio e seus aliados trouxeram para o Brasil para criar
para criar um movimento político próprio, para criar uma dinâmica política própria e adequada à necessidade de ampliação do Estado Social que havia sido começado a ser criado na Revolução de 30. Além disso, a criação do PSD como contraparte oligárquica do PTB mostrava o interesse do Getúlio em criar um sistema partidário competitivo, que não criasse um partido hegemônico como o PRI no México, né? E muito menos um partido único. Ou seja, Getúlio, no contexto da dissolução do Estado Novo, estava preocupado em criar as bases para uma democracia competitiva, com pluralismo partidário, que cada partido representasse os interesses e segmentos específicos da sociedade para todos terem a sua representação no parlamento e poder concorrer ao cargo da presidência, né? E talvez esse tenha sido um dos maiores equívocos do Getúlio, uma vez que o Brasil, pela sua formação social e política, não tinha grupos dirigentes, não tinha grupos dominantes, né, que capazes de aceitar o bom funcionamento de uma democracia num regime nacional, num regime voltado à nacionalização das riquezas e à ampliação da proteção social ao povo e aos trabalhadores, né? As oligarquias no Brasil sempre foram golpistas, nunca estiveram preocupadas com democracia, nunca estiveram preocupadas com a democracia formal e sempre se opuseram à democracia social. Esse arranjo competitivo que o Getúlio quis criar seria muito interessante se houvesse, de fato, um pacto social entre todos os grupos pela manutenção das características básicas da Revolução de 30, de um nacionalismo voltado à maioria da população, de um Estado voltado a atender às necessidades da sociedade, né? Mas isso, infelizmente, não havia não havia no Brasil e abriu a brecha para que os setores antigetulistas, os setores oligárquicos e os setores remanescentes do escravismo e associados ao capital estrangeiro fizessem de tudo para derrubar o Vargas, sabotando seu governo, sabotando o PTB e até mesmo levando à morte em 1954 após uma tentativa de golpe que culminou com o suicídio ou mesmo com o assassinato, né, do Getúlio, né? Talvez teria sido melhor para o Getúlio, no período do final do Estado Novo, ter criado um partido hegemônico como o PRI mexicano, organizando numa mesma estrutura partidária os trabalhadores, os empresários, os camponeses e os militares, de maneira a representar institucionalmente toda a nação e assim solidificar o projeto de nação desenvolvida e socialmente justa que o Getúlio e a Revolução de 30 conduziam, né? E o fato do Getúlio não ter se empenhado em criar um partido como o PRI, né, e ainda ter se oposto a isso, ter preferido uma democracia competitiva, pluripartidária, né, no modelo europeu, né, isso significa que o Getúlio, sempre que possível, praticava e até mesmo desejava a democracia formal. E é, portanto, injusto e descabido acusá-lo de ser ditador e autoritário. Acusação essa que não tem coerência com a realidade. Talvez o que faltou ao Getúlio foi ter sido mais ditador e mais autoritário contra os inimigos da nação, contra a direita entreguista, né? Contra os liberais anti-brasileiros, né? Se isso fosse feito, talvez ele não teria tomado o golpe em 54 e o seu projeto de desenvolvimento nacional autônomo, voltado ao atendimento das necessidades, das aspirações da maioria dos brasileiros, tivesse prosseguido e o Brasil hoje seria um país muito melhor do que é.
mas infelizmente isso é apenas um exercício contrafactual. O que podemos e devemos fazer é resgatar a história para aprender as lições e sabermos encaminhar nossas ações no futuro para que possamos construir um país à altura daquilo que queremos e daquilo que podemos ser. Muito obrigado a todos.